A matéria do dia é de autoria de Cauã Bernardo, lá do UOL, que é a seguinte: fala que eu te escuto. Por que ouvimos cada vez mais rádios e podcasts? É meio que um contrassenso, né, Gabriel? Porque a gente pensa que cada vez menos se escuta rádio e a verdade é que não. Cada vez mais o pessoal está consumindo conteúdo de rádio. Mais rádio, mais podcast, Mais né? rádio, mais podcast. Uma pesquisa do Kantar Ibope Media, divulgada em março, revelou que 71% dos brasileiros afirmaram ouvir a mesma quantidade de rádio ou mais após as medidas de isolamento social, enquanto 20% disseram ouvir muito mais rádio após o início da quarentena. Já o consumo de podcasts mais do que dobrou em 2020, segundo o Spotify. Mas vale ressaltar, apesar da aceleração da pandemia, o rádio cresce desde 2018 e o podcast já havia crescido 67% no Brasil em 2019. Um dos principais motivos para o crescimento do rádio, do podcast e da mídia sonora é o afeto, ou melhor, a sensação de companhia que o áudio é capaz de reproduzir. Ingrid Cancela, psicóloga que trabalha com a TopMed, uma empresa de atendimento à distância, acredita que, em tempos de isolamento, ouvir outras vozes é o mais próximo que podemos ter de contato com outras pessoas sem sair de casa. Abre aspas. A voz cria identificação afetiva. Do ponto de vista cognitivo, o som trabalha com mais com a ideia de proximidade, enquanto as imagens têm mais ruídos e elementos que distraem, fecha aspas, explica ao UOL. Outra razão para o crescimento do consumo de conteúdo por áudio é a fadiga das imagens visuais. Estamos cansados de ver as mesmas coisas todos os dias. De um tempo para cá, com a evolução da tecnologia, tudo é muito visual. Hoje, o ouvir se torna um diferencial. Fechar os olhos e parar para escutar acaba sendo menos cansativo, muitas vezes, defende Cancela. O fato é o seguinte: estamos cada vez mais ouvindo rádios, podcasts e até mesmo assistentes de voz, em um mundo que parece caminhar para a superação da tela. Buscamos escutar mais vozes que nos trazem notícias do mundo externo para dentro de casa. Mas será que também estamos sendo ouvidos? Para Baitelo, sim, estamos, mas não afetivamente. Estamos sendo ouvidos a partir de nossos dados. As plataformas digitais sabem das nossas carências, nossas demandas, o que fazemos e ao que somos suscetíveis. Só que isso tudo é transformado em publicidade. Você tinha lido essa matéria, né, Gabriel? Então eu achei muito interessante, né, quando eu li, e eu achei que super caía bem no nosso programa. A gente vai conversar com o João ele tem um podcast, né, o Bullshitagem Podcast, e a gente faz também um programa no rádio, que em poucas horas se torna um podcast também no Spotify, também no Facebook, né. Então se a pessoa, por exemplo, ela quiser assistir a gente, ela assiste a gente aqui, a gente massa, entendeu? Mas se ela quiser só ouvir, lavar a louça, beleza. Eu, quando tô lavando louça, eu ponho vários do YouTube lá e eu não fico vendo as imagens, só escutando, tô lavando louça. Então é bem fluido também essa questão, né? E eu tô sozinho lá, eu quero ouvir alguma coisa, mas não vou ficar vendo. E a gente quer saber a opinião de vocês também lá na nossa live do Facebook,